A partir de agora, a Sagres está em contato com o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, o deputado estadual Lissauer Vieira. Presidente, obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres. Bom dia. Bom dia, Rubens. Bom dia a todos os ouvintes, internautas e telespectadores do Sinal Aberto Manhã. Para nós é uma alegria falar com todos vocês. Obrigado pelo contato aqui com a gente. Presidente, a gente vai falar sobre política, né, sobre essas intensas aí articulações, pelo menos em alguns momentos ficam intensas, em outros momentos elas ficam em pausa, né, para as eleições de 2022. Mas antes eu gostaria de falar sobre o trabalho da Assembleia Legislativa num aspecto mais técnico, né, um projeto que está em apreciação, e depois num aspecto mais político lá dos deputados estaduais. Primeiro, o projeto das micro-regiões de saneamento. Tem uma audiência pública marcada para hoje, às 14h. Nós já conversamos com o senhor sobre isso aqui, quando o projeto chegou. E o senhor dizia que havia um receio de prefeitos que eles poderiam perder a autonomia. Só para explicar, é um projeto do governo do estado que cria regiões, 2 regiões no estado, divide os municípios entre 2 regiões, para que a Saneago continue prestando serviços de água e esgoto nessas cidades, sem a realização de novas licitações pelos municípios. Então, a Saneago passa a prestar o serviço para as 2 regiões em que o estado passaria a ficar dividido. Os prefeitos, isso é uma consequência do marco do saneamento, porque a partir de agora, desde a lei de julho do ano passado, em caso de novas licitações, é aberta a concorrência também com a iniciativa privada. Então, a Saneago, para manter esse mercado, né, para manter esse serviço, abre essa possibilidade de criar as regiões, manter o serviço sendo prestado, sem passar por licitação, só que os prefeitos tinham questionamentos. O senhor trouxe isso aqui na última entrevista. Como é que está hoje? Qual é a perspectiva para essa discussão que deve acontecer hoje às 14h, na audiência pública aí na casa, presidente? É uma discussão bastante polêmica, por um lado, e por outro lado, nós sabemos que a Saneago precisa, obviamente, regulamentar dentro do marco do saneamento que foi aprovado no Congresso Nacional e foi vetado parte dele pelo presidente da República. Hoje, como você falou, as empresas privadas podem entrar e disputar as licitações e assumir o saneamento dos municípios, tanto água como também esgoto. O que acontece? Essas 2 micro-regiões hoje estão sendo questionadas pelos municípios, principalmente no que tange à autonomia dessas cidades e também das agências reguladoras municipais ou até mesmo algumas agências reguladoras que podem prestar serviço regional. A discussão maior vai ser em cima de aumentar essas micro-regiões, dar mais autonomia, a participação dos municípios ficarem maior. Então, nós discutimos isso muito com a AGM, com o setor produtivo, com alguns municípios, e hoje essa audiência pública promovida pelo relator, que é o deputado Virmontes Cruvinel, que assumiu a relatoria da matéria, é justamente para nós podermos ajustar esse texto, para ele ficar um texto que seja bom para a Saneago, para os municípios e principalmente que preste um bom serviço para a população do estado de Goiás. Esse é o objetivo, melhorar a lei, ajustar conforme os municípios e também a população possa ganhar com isso. Cileide Alves, né? Primeiramente sobre esse projeto, a gente ainda tem muitos assuntos para tratar com o presidente da Assembleia, mas você também está atenta a essa matéria. Cileide, está em debate hoje lá na Assembleia, numa audiência pública. Sim, deputado, há uma preocupação, né? O senhor mesmo manifestou aqui essa preocupação com esse projeto, e eu queria saber o seguinte: chegou a haver algum avanço nas conversas diretas com a Assembleia, da Assembleia com a Saneago, ou essa conversa ainda não aconteceu? Já aconteceu por 2 oportunidades, Cileide. Nós reunimos um dia a Secretaria de Meio Ambiente, Saneago, técnicos do meio ambiente também da Saneago, com a AGM, a Assembleia Legislativa, no caso eu representando a Assembleia, lá no meu gabinete, e uma semana depois foi reunido também lá na Secretaria de Meio Ambiente. Foi avançado bastante, já tem alguns pontos que já estão convergentes em fazer algumas mudanças, mas o setor produtivo, através do Secov, resolveu trazer um técnico a nível nacional, lá do Rio de Janeiro, que vai dar maiores explicações, vai tirar algumas dúvidas dos prefeitos e melhorar um pouco esses questionamentos que as prefeituras têm. Então, o objetivo é um só. Eu acho que o texto, ele, conforme já andou
nessas 2 reuniões, ele ficou bastante adiantado, mas o objetivo é melhorar um pouco mais esse texto e nós colocarmos para votar o mais breve possível. O que já mudou, deputado? Mudou a questão da participação dos municípios, que existe um percentual na governança, isso já tem algum entendimento para poder mudar e os municípios terem mais percentual dentro da governança dessas micro-regiões. Me parece que tem uma questão de aumentar o número dessas micro-regiões, que hoje são 2 para 3 ou talvez até 4. Eu não sei certo como que está isso, porque quem está cuidando disso é a AGM, e também com relação à autonomia das agências reguladoras. Isso também é uma questão muito importante, porque hoje, no projeto original, a agência reguladora que pode fiscalizar é a AGR. E a AGR não tem condições de fiscalizar o estado todo. Ela não tem estrutura para isso. Então, as agências reguladoras municipais, os municípios que têm, obviamente, teriam mais autonomia para poder fazer a fiscalização, que fiscalização, claro, é cobrar o bom serviço para a população. Na última conversa que nós tivemos aqui, o senhor admitiu que havia fragilidade jurídica no projeto. Essas mudanças discutidas, elas resolvem essas fragilidades ou ainda há pontos a serem sanados? Não, resolve. Por isso que nós estamos trazendo esse técnico do Rio de Janeiro, uma pessoa que tem gabarito a nível nacional para poder discutir, até mesmo exaurir todas as dúvidas e tirar as fragilidades jurídicas que podem acontecer dentro do projeto. Deputado, a Saneago é uma das empresas que o governo inclui, vai incluir no plano de recuperação, de ajuste fiscal, a ser proposto aí pelo governo do Estado ao Ministério da Economia. Esse projeto que está na Assembleia, ele pode atrasar ou não tem nenhuma relação com o processo de venda de 49% das ações da empresa? Não, isso não tem relação. Esse projeto de venda ou de abertura do capital da Saneago, 49% para o mercado financeiro, isso já está aprovado desde 2019 ou 2020 pela Assembleia Legislativa. Com certeza, o governo entendeu que ainda não é o momento oportuno de abrir as ações para o mercado. Isso não atrasa e nem atrapalha tanto a assinatura da recuperação das dívidas ou da renegociação das dívidas, como também não atrapalha em nada a abertura do capital da Saneago para o mercado financeiro. Bom, mudando de assunto agora, deputado, passando aí para a política, o senhor, como presidente da Assembleia Legislativa, teve um papel importante aí desses 2 anos para aprovar os projetos de interesse do governo na Assembleia Legislativa. E agora o governador foi ao diretório do MDB, propôs essa aliança com Daniel Vilela, o que muda um pouco a configuração, tende a mudar, pelo menos, a configuração dessa base do governador. Como que o senhor recebeu esse movimento feito pelo governador há 2 semanas? Com naturalidade, Cileide. Eu acho que agora é momento de conversas, de diálogo, de aproximar de alguns partidos que não são da base aliada, no caso o MDB, que disputou a eleição de 2018 contra o governador, que disputou aqui a eleição de Goiânia e também de Aparecida contra os candidatos, teoricamente, do governador, que era o candidato Vanderlan Cardoso aqui em Aparecida, em Goiânia, e lá em Aparecida o candidato do MDB era o Gustavo Mendanha. O MDB é um partido, até então, até a procura do governador e essa aproximação, um partido de oposição. Então, é um movimento natural você buscar alguns partidos de oposição, desde que continue aberto ao diálogo e continue valorizando os seus companheiros de primeira hora. Isso o governador tem feito esse trabalho de buscar o MDB, de buscar novos parceiros para poder aglutinar ainda mais o seu projeto de reeleição. Eu vejo isso com toda a naturalidade do mundo, toda a normalidade, essa busca por partidos que não são hoje da base aliada. Deputado, o governador está oferecendo uma das vagas ao MDB, são 2 vagas na chapa majoritária. Justo o partido que o senhor acabou de observar é a oposição. Eu fico pensando, é natural o governo oferecer ao partido de oposição 50% da chapa
sobrando só uma vaga para todos os aliados, que são em número muito expressivo? Isso depende muito da conjuntura de momentos, Leite. Eu vejo que nós estamos hoje há 1 ano e 2 meses da eleição e praticamente 1 ano das convenções eleitorais. Você sabe que em política 1 ano é muita coisa. Então tem muito para acontecer ainda, tem muito desdobramento em todas essas articulações. O momento hoje fala que o governador, e no entendimento dele, deveria oferecer uma vaga ao MDB. Eu até acho que o MDB, pelo tamanho do partido que é, apesar de ser um partido que disputa as eleições estaduais desde o ano de 1998, todas foram disputadas e nenhuma foi vencida pelo MDB, apesar de que o MDB hoje não tem representatividade no Congresso Nacional com deputado federal, tem uma vaga e uma cadeira no Senado Federal, mas essa não foi eleita, foi deixada pelo governador Ronaldo Caiado, que é do DEM. Então, o MDB, a nível federal, a nível de Congresso Nacional, não tem representatividade no nosso estado, mas ainda continua sendo um partido grande, continua sendo um partido que tem raízes em todo o estado. Então, naturalmente, o MDB vindo para a base, ele teria e tem toda a condição de disputar uma vaga na majoritária do governador Ronaldo Caiado. Se isso vai se concretizar, o tempo vai dizer. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui até o período das convenções. Pois é, mas o senhor está dizendo, é um partido hoje que não ganhou a eleição desde 1998, né, em Goiás, no nível nacional, regional, na disputa regional, não tem deputado federal, tem um senador que não elegeu. Esse partido não está sendo muito privilegiado? Não, eu não vejo como privilegiado. Aí depende das articulações, depende das conversas. Eu percebo que o MDB, sim, é um partido grande, é um partido que tem bons quadros, que tem condições de poder disputar uma eleição, até mesmo majoritária, com candidatos na cabeça de chapa, como tem, por exemplo, o prefeito de Aparecida, Gustavo Mendanha, que foi reeleito com mais de 95% dos votos, que tem hoje, é um jovem que tem uma ascensão grande aqui na região metropolitana e pode ter uma ascensão a nível de estado. Agora, o MDB está optando por não lançar candidatura majoritária e compor com o governador. Nesse momento dessa composição com o projeto de reeleição do governador Ronaldo Caiado, é legítimo o MDB buscar uma vaga na chapa majoritária. Isso quem tem que decidir é o governador e a sua base aliada. Nós temos visto aí que há alguns rumores, algumas reclamações da forma que chegou o MDB e pelo momento que chegou buscando essa vaga. Agora, é legítimo, eu acho que isso é natural, o MDB entrar em qualquer composição de chapa e buscar ter uma vaga na majoritária. Pois é, há uma frustração em vários setores aí dessa base aliada com o fato de o MDB, que fez oposição ao governo, ser chamado para ganhar uma vaga dessas na chapa majoritária. Como, inclusive, os próprios ex-MDBistas, né, que foram expulsos do partido e agora estão vendo os seus carrascos, digamos assim, ganhando espaço privilegiado aí nessa chapa. Como é que contorna isso, deputado? O que eu tenho entendido, Cileide, e que tenho visto em algumas conversas e até mesmo pela imprensa, é que essas pessoas que foram, digamos, excluídas do MDB por justamente apoiar o projeto do governador Ronaldo Caiado, como o prefeito de Catalão, o ex-prefeito de Goianésia, que não teve nem a oportunidade de disputar a sua reeleição porque estava afiliado ao MDB, e por picuinhas e até mesmo por objetivos pessoais ou partidários, o então presidente, que ainda é presidente, Daniel Vilela, não deixou o Renato ser candidato dentro da sua cidade, num ato totalmente antidemocrático. E o Renato teve que não disputar as eleições, lançou uma outra pessoa e ganhou a eleição do MDB lá dentro, mesmo com um candidato apontado por ele, não com ele. Então, nós sabemos que as chances dele ganhar eram claras e reais. E é óbvio que essas pessoas que foram expulsas do MDB por apoiar o projeto do governador se sentem um pouco constrangidas ou excluídas desse processo. Agora, política é dinâmica, política muda a cada momento. A eleição de 2018 era um cenário, a eleição de 2022 é outro cenário. Hoje temos um cenário, amanhã poderemos ter outro, no ano que vem poderemos ter outro totalmente diferente.
Eu acho que essa eleição ainda vai passar por muita conversa, muito diálogo, muitas articulações, inclusive a nível nacional. Eu não falo que em Goiás a eleição nacional influencia a ponto de ganhar as eleições, de decidir uma eleição. Mas nós temos aí uma assinatura de uma renegociação das dívidas que pode vir, como pode também não vir por parte do governo federal, do presidente da República. Nós temos algumas ações que têm que ser consideradas para nós podermos ver como que vão ser compostas essas articulações e até mesmo a composição de chapa para a eleição de 2022. Rubens. Uma outra pergunta sobre a Assembleia Legislativa e sobre a base do governo lá na Assembleia. Como é que o senhor avalia nesse momento o tamanho da base lá na casa? Porque a gente teve adesões aí recentes de deputados que estavam na oposição e assim, bem aguerridos da oposição, deputado. Sim, hoje a base do governador ela está bem consolidada. Nós temos lá 28 deputados que fazem parte dessa base, deputados até mesmo do PSDB, e a base está bem consolidada. Eu trabalhei muito durante esses 2 anos e meio, vocês sabem disso. O governo, mesmo nos piores momentos de mais dificuldade com relação à base aliada lá na Assembleia, nós garantimos os votos. Nós garantimos, em algumas oportunidades, até votos de deputados que são ainda de oposição, mas naquele momento votaram por entender, por ter um convencimento pela minha parte, de que era importante para poder dar governabilidade, poder dar continuidade nos projetos do governo, não atrapalhando assim o Estado de Goiás. E hoje a gente percebe e vê que essa base está consolidada. O governo conseguiu consolidar essa base. Creio eu que não teremos mais projetos polêmicos que possam causar constrangimento em alguns deputados de votar, como tivemos no passado, e teve dificuldade disso. Hoje, eu acho que essas matérias já são matérias vencidas. E agora é só administrar essa base. O governo vai fazer isso com toda a segurança do mundo, com toda a articulação que possa fazer, para poder manter essa base aí unida até o fim do mandato. Pois é, e aquela articulação, aquela função de fazer articulação com os deputados, o presidente tinha a figura do secretário de governo, tem a figura do secretário de governo Ernesto Roller, mas o que a gente acompanha é que ele continua distante dos deputados. Não, essa articulação é feita hoje pelo senhor, pelo líder Bruno Peixoto. Como é que está essa conversa com uma base cada vez maior? Sim, eu, o deputado Bruno e também o Ernesto Roller, que é o secretário de governo, sempre mantivemos diálogo, conversa, para poder ajudar e ajustar essa base nos votos que precisavam. Todos foram vencidos. Então, eu acho que agora é manter esse diálogo com a base aliada do governador e conseguir costurar aí essas articulações. Então, eu não vejo assim com muita dificuldade manter essas conversas, estar trabalhando para poder, em uma votação ou outra, precisar dos parlamentares. No caso, hoje tem 27 ou 28 que já votam com o governo. E ainda sobre o cenário político em Goiás, presidente, o senhor está avaliando a base. E do outro lado, pensando em 2022, a gente acompanhou nesse fim de semana um encontro lá do PSDB e a conversa é para buscar outros partidos, para tentar unir a oposição. Como é que o senhor avalia a oposição ao governo, enfim, para a eleição de 2022? O MDB está com esse convite na mão. Ao que tudo indica, não vai com o povo, forças da oposição no ano que vem. E tem o PSDB que aparentemente está isolado. Presidente, como é que o senhor avalia esse cenário? Eu avalio que ainda é momento de conversas e de ajustes nas composições que nós vamos ter o ano que vem. A base do governador aglutinou e trouxe muitos partidos. Um desses partidos que está trazendo agora, que é um partido grande, é o MDB. Nós sabemos que o PSDB, isso é impossível estar na base do governador Ronaldo Caiado. Então, é natural o PSDB estar se movimentando nesse momento, até mesmo para achar uma candidatura aí de oposição. O que nós enxergamos nesse cenário hoje é que o candidato, pré-candidato, o prefeito de Aparecida, Gustavo Mendanha, tem se destacado como um candidato de oposição. Agora, o PSDB tem toda a legitimidade para poder buscar essa candidatura, apesar de ser um partido que hoje tem um certo desgaste a nível de Estado, ainda não recuperou a credibilidade
no Estado, precisa de tempo para poder recuperar essa credibilidade. Saiu de uma eleição de 2018 muito desgastado, veio a eleição de 2020 de prefeito, o PSDB também perdeu muitas prefeituras importantes que tinha, então é um partido que está hoje se reconstruindo. E para se reconstruir, obviamente, precisa de união, de buscar outros partidos e agregar algumas forças. Se vai conseguir isso, não sei, o tempo vai dizer. Agora, que as oposições estão tentando se mexer, se articular para poder lançar uma candidatura competitiva, isso é claro e notório, todos nós temos visto isso. Se vai conseguir ou não, a gente não sabe. Eu vejo que o governador Ronaldo Caiado tem feito um trabalho administrativo muito bom, um trabalho que tem levado recursos, benefícios e melhorias para todas as regiões do Estado e para todos os setores da administração pública, seja ele educação, segurança pública, infraestrutura, saúde, enfim, o governador tem tentado aplicar os recursos públicos com transparência e nos locais certos. Agora, politicamente, se isso vai dar resultado, nós vamos aguardar o ano que vem para nós vermos como que vão ser essas composições e quem serão os candidatos aí ao governo do Estado. É isso, presidente. Obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres. Um grande abraço ao senhor. Boa semana, né? Bom dia e bom trabalho aí. Obrigado, Rubens. Obrigado, Cileide, a todos os ouvintes da Sagres, do Sinal Aberto. Estamos sempre à disposição e até a próxima oportunidade. Obrigado aqui pela entrevista. Conversamos ao vivo com o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, Lissauer Vieira. Destaques à íntegra aí sobre projetos na casa, base do governo na Assembleia, o cenário político para 2022, o convite do governador ao MDB para compor a chapa majoritária. Assuntos dessa conversa, você confere destaques à íntegra lá no nosso portal, o sagresonline.com.br.